Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você o conteúdo para te ajudar a acertar mais e errar menos, com a ajuda, o auxílio dos empresários que estão com a mão na massa e que estão fazendo e fazendo bem. Então, para que você consiga alavancar suas vendas, alavancar seus resultados e você prosperar dentro do seu empreendimento aqui. Então a gente escolhe os nossos convidados aqui com todo carinho, com todo cuidado, para que você consiga absorver um conteúdo que você consiga realmente aplicar e levar para a sua vida e para os seus negócios. Tá? Sejam muito bem-vindos e eu estou aqui com ele, já ao meu lado, o homem do sorriso mais contagiante da internet brasileira e agora da TV Ceará, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e vamos para mais um episódio muito rico. Muito bem. Galera, esse episódio tem o patrocínio da 2P Treinamentos e da Empresa José. O que é que a Empresa José faz, Cícero? Entregamos toda a inteligência de relacionamento e fidelização com a sua base de clientes, que só é possível se você tiver uma linha de frente que venda melhor. E para isso é preciso o quê, Lucas? Da 2P Treinamentos, onde você qualifica a sua equipe comercial e os seus gestores comerciais. A gente trabalha com treinamentos, formações e mentorias para que o seu time atenda melhor e não só atenda, converta mais vendas, beleza? E a gente também tem um patrocinador especial aqui, responsável pelo todo o estilo, garbo e elegância desse rapaz que está aqui do lado, hein? Olha aí, olha o tecido. Rapaz, vocês têm que comprar, vocês sentirem o tecido, como é confortável, viu? Amiga, aqui é Mr. Simple, que tá com a gente, que nos apoia e nos veste e tá sempre apoiando o empresário que sabe que é ocupado, que precisa estar se preocupando com o seu negócio. Não precisa estar se preocupando com roupa, porque roupa a gente usa o básico, né? Então, vai de Mr. Simple que não tem erro, tá bom? Cícero, vamos deixar de enrolação. Vamos falar do nosso convidado. Mas tem um apoiador também, rapaz. Tem que falar aqui da HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem que você está recebendo, seja no Spotify, seja no YouTube ou na TV Ceará. Que é top, viu? Essa qualidade aqui é da HubX, que te ajuda a produzir seus conteúdos também. Beleza? Gente, e se você está nos acompanhando pela TV Ceará, eu tenho certeza que você está com o celular na mão. Tá, eu sei, eu tô lhe vendo daqui. E aí você pega o seu celular agora, abre o YouTube e procura aí Sim Podcast. Se inscreve no canal, já curte esse episódio, compartilha com a galera que você quer ver crescendo também. E se você tá lá no Spotify, se você tá nos assistindo, nos ouvindo da academia, né? Não, vai lá, dá uma curtida lá no nosso canal também, já compartilha com a galera, responde lá, deixa um comentário nesse episódio que tu vai estar ajudando a gente a fazer esse episódio chegar para mais pessoas, beleza? É isso? Show? Hoje eu não esqueci nada, viu? Então, vamos lá aqui agora pra gente apresentar o nosso convidado de hoje. Acaba veio de longe, viu, Cícero? Eu tava vendo aqui. Viu? Meu amigo. Rapaz, ele veio de Curitiba pro Ceará trazer um negócio que é loucura, vocês vão conhecer aqui um pouco mais disso. Ele que é sócio licenciado da Ademicon, 22 anos no mercado financeiro, 12 anos como bancário, 10 anos na Ademicon, mais conhecido como marido da Nadiesli e o pai da Milena e da Mariana. Eu estou aqui com Rafael Ferreira. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Cícero, pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês. Esse estúdio maravilhoso, bacana. E vamos lá, né? Show de bola. Rafael, nesse primeiro momento nosso, a gente gosta de conhecer primeiro quem é o Rafael. A pessoa Rafael. E depois a gente vai falar de negócios, de empresas, mas a gente quer saber quem é o Rafael. Perfeito. O Lucas já citou, né? O Rafael hoje é um empresário. Já estou no ramo do empreendedor há 10 para 11 anos, onde eu saí do banco e encarei uma carreira solo na área financeira. Marido da Nadiesli, né? Esposa da Nadiesli, pai da Milena, pai da Mariana. E eu sou apaixonado, né, pelo mercado financeiro. Já estou a experiência total há 22 anos que a gente contribui, né, para o cenário aí as pessoas que precisam de crédito, as pessoas que precisam investir. E complementando também, eu sou natural de Curitiba, sou curitibano, mas atualmente estou morando aqui em Fortaleza, no Ceará.
Tá muito legal. Clima igual, parecido, né? Assim, o bem clima. diferente. Clima bem próximo. O clima foi um dos fatores principais, né, da mudança de cidade, o clima. O calor é sensacional para o nosso dia a dia, né? Tá. Aí uma pergunta que não quer calar. Tá vindo de Curitiba e torce pra quem mesmo? Atlético Paranaense. Rapaz, esse Atlético Paranaense já fez raiva pro Fortaleza, viu? Atlético Paranaense e aqui agora Leão, né? Já encontrei com ele no estádio. Sou sócio. Boa, gostei. Já. Boa. Muito bem. Aqui é bom que a mesa tá toda torcedora do Fortaleza. Já tô mais tranquilo aqui. E eu fiquei tenso quando tu perguntou, rapaz. Beleza. E o Rafael, você falou que é um apaixonado pelo mercado financeiro, você disse que atuou como bancário antes, Perfeito. tá? Como foi essa tua entrada? Já tinha alguma referência, alguém da família que já atuava nessa área? Como foi que essa entrada para o mercado financeiro? Perfeito. O meu pai, né? Meu pai sempre foi referência para mim. Ele sempre foi um grande administrador de empresas. Já veio, inclusive ele faleceu recente agora, né, em junho. Estou com 4 meses de perda do meu pai, mas é um cara que foi a referência para mim. Então, assim, eu sempre vivenciava isso em casa, né? Ele administrando a empresa, falando de números. Então, inclusive, a minha primeira formação, eu fiz radiologia médica, né? A parte de exames clínicos, né? Só que daí depois eu comecei a fazer administração de empresas e me apaixonei por números, me apaixonei por o relacionamento com clientes, onde, de fato, eu encarei esse desafio, né? E em 2000 eu entrei no banco, né? Aí eu trabalhei 12 anos no banco, uma experiência fantástica. Tá? Quando você trabalha com o dinheiro das pessoas, né? Então a gente tem que saber, o cliente é o bem mais precioso, fora a família, é o dinheiro. Então você está numa colocação ali como bancário, você tem que entender toda a necessidade do cliente, aquele cliente que é o tomador, aquele cliente que é o investidor. Então a gente tem que estudar muito o mercado para trazer as melhores soluções para os nossos clientes, né? O legal é que você trouxe essa importância da base, né? Que seu pai lhe instruiu, aí você trouxe uma visão interessante do bancário, né? Que tipo assim, você tá ali para administrar bem o poder aquisitivo financeiro do cliente, né? E você trouxe o termo relacionamento, né? E aí como é que dentro do banco você não chegou e já entendeu isso, né? Como foi que você conseguiu entender e aplicou esse relacionamento para conseguir ter, porque assim, geralmente o cara não vai pro banco querendo estar no banco. Não. Pois é. Sim. E aí como é que você conseguiu gerenciar isso para que as pessoas quisessem, não querer, mas quando está lá, ela saber que é um local confiável. Perfeito, né? Perfeito. Hoje mudou muito o cenário, né? Hoje existe muito digital, né? Isso. Nós estamos falando lá dos anos 2000, 2002, 2004, onde realmente aquelas agências bancárias eram cheias de pessoas. Todo dia 5, dia 10, as pessoas estavam nas agências para efetuar os pagamentos. Então, o que o cliente esperava? Um bom atendimento. E como o banco ele é uma empresa de vários negócios, né, a gente tinha que estar preparado para dar o direcionamento para o dinheiro do cliente. Aí que entra o relacionamento. Né? Eu fiz muitas amizades na época do banco, inclusive a minha carteira de clientes até hoje são da época dos meus clientes do banco. Então, agora, profissionalmente falando, né, me relacionei muito. Eu praticamente sempre fui um bom vendedor e quando vinha o gerente geral aplicar as suas metas, sempre com o meu desempenho, eu atingia as metas mensais, com excelência no atendimento, entrega ao cliente. Então foi isso que eu fui me destacando. Chegou um momento que eu não tinha mais para onde crescer dentro do banco. Eu falei, para mim, já estava casado, falei para minha esposa, eu preciso de mais, eu quero algo a mais, eu preciso ter algo nosso para onde a gente gere receita para nós. E não para o banco, né? Porque o banco, todo mundo sabe que o banco hoje tem muito dinheiro, né? Sim. E foi aí que eu tomei essa decisão na minha vida de me desligar, né, do banco, pedir a minha demissão para daí, enfim, investir em mim, investir na minha família, investir no negócio. Foi aí onde eu conheci a Ademilar na época, hoje é a Ademicom. Joia. Quando a logomarca de vocês está passando, e ela fala um negócio interessante, que ela fala de consórcio e investimento. Aqui no Nordeste, a gente tem algumas empresas de consórcio que já atuam, muito voltado nesse movimento tanto o consórcio imobiliário, o consórcio de carros, que são os mais famosos, mais conhecidos, mais populares, né? Perfeito. Em termos de produto nessa linha de consórcio. Mas vocês trabalham numa linha de investimento.
A gente teve a oportunidade de bater um papo ontem sobre isso, e aí eu queria que você explicasse um pouco para o público leigo, ou até assim, os empresários que estão aí, que não enxergam que aí tem um potencial de investimento, ou uma das possibilidades para você colocar dentro de quem já investe aí dentro de uma gestão de carteira. Então explica um pouco para o pessoal como é que funciona essa questão de investimento com consórcio. Perfeito. Primeiro deixa eu só apresentar a empresa, né? A Demicon, bem rapidamente. Vontade. A Demicon ela é uma empresa pioneira do consórcio imobiliário no Brasil desde 1991. Então foi a Demicon que, primeira consórcio que registrou no Banco Central o consórcio imobiliário. O consórcio existia desde 1960, consórcio de serviços, consórcio de automóveis. É muito comum a gente conversar com nossos avós, nossos pais. Eu já fiz um consórcio de um videocassete, de uma geladeira no passado, né? Então foi que é onde surgiu o consórcio. Só que o imobiliário, desde 91, através da empresa Ademilar, que é a nossa empresa hoje, né? Que se tornou a Demicon. É uma empresa com 33 anos de mercado. A nossa sede é em Curitiba, porém a gente hoje está em todo o Brasil, né? Eu sou um curitibano, eu vim para o Ceará agora com esse projeto de expansão da empresa, a gente divulgar mais a marca, crescer mais os nossos números aqui. A Demicon hoje ela é a maior empresa de consórcio independente do Brasil. Então, nós somos a maior hoje, perante aos rankings do Banco Central. Porém, ainda o Nordeste como um todo, ele é muito pouco explorado. Então, por isso que a gente veio trabalhar aqui, trazer a marca, trazer essas soluções para os nossos clientes do Nordeste. Legal, né? legal. E sobre a pergunta do Lucas, a Demicon a gente tem alguns formatos diferentes do tradicional, certo? A gente costuma falar que a nossa empresa, nós temos uma casa de soluções financeiras. Por quê? Porque a gente atende todo o público. Então a gente fala assim, o consórcio é só para quem não tem dinheiro. A gente atende quem tem e quem não tem dinheiro, certo? Aí que entra o investimento. Quando a gente fala em investir em consórcio, entra aquele cliente que quer ter uma lucratividade, que são as famosas vendas das cartas com ágio. Tem muito cliente investidor, sabe? Muito cliente que investe pesado ainda, onde ele quer ser contemplado e vende essa carta, né? Para aquela pessoa que quer tomar o crédito mais rápido. Então a gente chama isso de venda da carta com ágio. E também o mercado imobiliário proporciona você comprar bens, você comprar imóveis, viver de locações, viver de renda. Então também isso é um investimento. Você investir no mercado imobiliário também. Por isso que a gente usa muito forte o investimento, certo? Show de bola. Respondido, Lucas? Respondido. Eu tô anotando aqui já, porque isso aqui vai dar corte. Mas muito bom, cara. E aí o pessoal não enxerga a oportunidade, não enxerga a possibilidade. E sempre tem um cara mais apressado para pagar mais caro, né? E assim, eu queria trazer, porque assim, você trouxe um ponto que é justamente isso que trazer conhecimento para quem tá. Porque às vezes as pessoas ela pegam só o termo consórcio. Perfeito. E aí ela vai e traz o termo consórcio para tudo que ela ouviu, né? E eu queria explorar um pouco mais nessa visão empreendedora que muitas vezes as pessoas não têm. Às vezes o cara tem um dinheiro guardado ali, entendeu? Que ele pode, através dessa parte consórcio e investimento, como você trouxe, rentabilizar muito mais. Perfeito. Abrindo muito mais. Eu queria que trouxesse lá, vamos falar do imobiliário, trouxesse aqui modelos de negócios que ele consegue fazer, investir. Se puder falar até de valores mínimos que de investimento pode ser, Perfeito. Porque aí eu acho que fica muito interessante isso aí, porque, poxa, o cara às vezes cara, eu nunca parei para pensar desse jeito. Perfeito. Entendeu? Ele só para na ideia do consórcio. Entendeu? Certo. Assim, o consórcio ainda tem muitas pessoas que têm uma certa trava com o consórcio. Porque no Brasil, nós não temos aquela instrução nas escolas, né, do mercado financeiro. Então o brasileiro quer tudo para ontem. Tudo para ontem. Um CLT, né, uma pessoa CLT, junta seu FGTS e quer comprar um apartamento. Não tem hábito de poupar, guardar, se planejar. Uma palavra que a gente usa muito hoje é o planejamento. Então o consórcio hoje, além das taxas, né, das custas, ser muito inferior ao financiamento, as pessoas elas precisam aprender a trabalhar com consórcio. Perfeito? Porque o que é o consórcio na regra geral? União de pessoas, onde estão lá com a mesma finalidade, ter acesso a um crédito barato. E não já ir para o banco, tomar um empréstimo, onde se paga uns juros por isso. Então a palavra-chave que a gente usa é o consórcio. E vem aumentando muito, tá? Os consórcios, o mercado do consórcio no geral está muito aquecido, muito aquecido. As pessoas estão aprendendo a trabalhar com consórcio. Saiu uma pesquisa, tem uns 3 meses atrás, no mercado imobiliário, a cada 10 imóveis hoje já são adquiridos, a cada 10 imóveis vendidos, 4 imóveis são adquiridos já com consórcio. Os outros 6, entre 4 financiamentos e 1 ou 2 upgrade ou até mesmo pagamento à vista. Então, para aquisição de carro, a mesma média. A cada 10 carros vendidos, 4 ou 5 ali já são com consórcio. Então, o povo brasileiro está cansado de perder dinheiro com juros.
Então o consórcio está sendo uma ferramenta hoje muito atrativa para quem quer comprar um bem, certo? Nossa. Boa. Complementando sobre números, né? Quando a gente fala no mercado imobiliário principalmente, o cliente que tem um dinheiro guardado, né? Foi isso que você citou, né, Cícero? É inteligente da parte dele, ele ouvir um especialista do consórcio, porque hoje, no momento que ele compra à vista, a gente fala que o cliente perde dinheiro, porque ele deixa de ter a rentabilidade dele no banco, e no momento que ele vem e faz um consórcio, vamos dar um exemplo de um 50% de lance. Se ele tem lá 1 milhão para comprar um bem, ele compra uma carta de crédito de 1 milhão, dá os 500 de lance, ele fica 500 mil aplicado e rendendo, ele vai ter acesso àquele imóvel, se ele colocar para locação, o próprio imóvel vai gerar a receita, a renda de locação, e mais aquele dinheiro aplicado que ele tem, ele consegue até fazer retiradas mês a mês. Então, por isso que a gente fala assim que a compra à vista não é uma modalidade tão claro, tem público para tudo hoje, né? Mas quando ele entende a ferramenta consórcio, e justamente na área financeira, ele consegue ter uma lucratividade surreal, além da valorização do bem também, né? Nossa. Boa, cara. Grato. Muito bem. Então já começa a explodir na cabeça logo. Para quem não tinha essa possibilidade em mente, já tem. Mas você falou, o Rafael, que vocês estão... tem uma caminhada, né, que você falou, banco de banco, né? Foi lá para dentro da empresa. E como foi essa decisão de dizer assim, vou sair de Curitiba e vou para Fortaleza? O que é que o Rafael veio fazer aqui no calor de 30 e tal? Não tava bom no seu frio lá, não? Tava bom, mas chega uma hora que basta, né? Eu digo assim na vida, né? Principalmente o vendedor. O vendedor, agora falando da profissão, né? Vendedor. A gente não tem que ter medo, né? Então, vendedor com medo, como é que fala? Filhos com vontade, né? Sim. O vendedor que tem medo, ele não vende, não prospecta, então teus ganhos não são tão atraentes. Quando o vendedor tem coragem, ele tem peito para encarar os desafios, nada segura essa pessoa, né? Eu tinha um desejo de vir morar no Nordeste, eu me preparei para isso, né? Gerar uma qualidade de vida para minha família. Aí eu pude optar por morar na praia, aqui em Fortaleza, que é uma cidade maravilhosa. Então eu me preparei para estar aqui. Mas, palavra-chave, coragem. Então não é qualquer pessoa. Muita gente coloca na sua cabeça, tem o sonho, tem o desejo, mas dá o primeiro passo, ninguém dá. Então, partiu de mim, muito incentivo da minha esposa, coragem. Então a gente sai de uma cultura, de uma cidade, de um frio, para vir para um outro estado, outra cultura. Claro que o clima aqui é mais quente. Então, se você trabalhar certo em qualquer lugar, os resultados aparecem, né? Honestidade sempre, então os resultados aparecem. Tá. Então, a ideia era vocês virem para cá e abrir um novo mercado. Aí a né? gente tem a questão da visão da empresa. Sim. Hoje a Demicon ela é a maior do Brasil, porém a gente tem os nossos números, né? Os nossos rankings, onde fala Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, até Minas Gerais. Os nossos números, assim, nossos rankings são bem altos. E o Nordeste, nossos números não são ainda tão atrativos. Então, por isso que, com a motivação da empresa de a gente focar muito no Nordeste e ainda mais o meu desejo de mudança, aqui é um oceano azul, né? Sim. Só falando de Curitiba, né? Curitiba hoje, a Demicon tem 28 unidades. 28 unidades para 2 milhões de habitantes. Fortaleza, contando Fortaleza e ao entorno, né? Estamos falando de 4 milhões e nós estamos chegando agora. Então, vocês já conseguem ter uma ideia do Oceano Azul que a gente vai encarar aqui para frente, né? Joia. Bacana. Você falou de uma característica, você ia perguntar, desculpa. Você falou de uma característica, você disse assim, o vendedor tem que ter coragem, eu até anotei aqui, né? O Rafael já deve ter montado muita equipe aí, né, Rafael? Já trabalhar. Ainda a gente tem, né? Então, o nosso produto... Você ainda tem a responsabilidade lá em Curitiba, não é isso? Tem. A gente tem time lá em Curitiba, tem time em São Paulo, então a gente acaba atendendo todo o Brasil, né? Nosso produto permite isso. Tá. E a minha pergunta para você é, para o vendedor trabalhar com o Rafael. Perfeito. Né? O que é? Vocês estão montando a equipe aqui, não é isso? Então, assim, para o cara que está aí assistindo o programa e diz, rapaz, está chegando essa empresa nova aí, esse negócio aqui, eu quero trabalhar com esse cara aí. Perfeito. O cara dizer assim, rapaz, eu quero trabalhar com o Rafael, o que é que esse vendedor tem que ter?
Tem que ter assim, ó, a gente não exige uma certa experiência em vendas, porque às vezes a pessoa que já vem com a certa experiência, claro, é um cara que vai se destacar, mas quando uma pessoa que não tem experiência, a gente faz o molde do nosso jeito. Você está entendendo? E sobre nossa contratação, a gente já iniciou, né, algumas conversas, mas a gente está esperando ficar pronta a nossa sede. A gente está no imóvel ali próximo ao Shopping Iguatemi, né, onde vai ser a nossa sede da Demicon aqui em Fortaleza, aonde de fato, a hora que nós tiver a estrutura pronta, que a gente vai começar a trazer consultores ali para atuar e trabalhar com a gente. De média ali de 40 a 60 consultores a gente pretende chamar para o nosso time. Tá? Então a gente vai abrir sim. Eu acredito, tá, que ali na primeira semana, segunda semana de janeiro, onde a nossa obra vai estar pronta, concluída, para a gente ter o espaço para os consultores virem trabalhar e representar a nossa marca aqui em Fortaleza. Já, mas só para a gente bater aqui só nessa tecla aqui do vendedor. Certo. Na opinião do Rafael, hoje, o vendedor bom, né? E o que ele tem que ter além de coragem? Além de coragem, treinamentos, né? É uma coisa que a gente faz muito. A gente treina muito o nosso consultor. A pessoa vendedora, no mínimo, ela tem que ter network, no mínimo, ela tem que saber se relacionar, saber falar em público, pelo menos conversar. Então, essas pessoas hoje que sabem fazer isso, que estão no mundo hoje associativo, né, com pessoas, ela pode vender nosso produto, porque o nosso produto é um produto do bem. Eu gosto de falar isso, né? O nosso produto é um produto do bem. Todo mundo precisa hoje de um consórcio. Todo mundo precisa hoje. Todo mundo tem um sonho de trocar de carro, um sonho de dar um upgrade na casa, ou comprar o primeiro imóvel, fazer uma alavancagem financeira, fazer um investimento. Então, nosso produto é um produto do bem, que a gente realiza o sonho das pessoas. Então, qualquer pessoa hoje pode representar a nossa marca. Claro que tem os nossas premissas, né? Pessoa responsável, pessoa pontual. Então, isso é a gestão que molda. Sim. Então, o vendedor que tiver hoje vontade, entender que a nossa empresa é um produto do bem, é sucesso garantido. E a gente prepara o consultor, tá? Hoje a gente tem a nossa UCA. O que é a UCA, tá? É a Universidade Corporativa da Demicon. Então, o consultor que vem trabalhar com a gente, ele é preparado para representar a nossa marca. Boa. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né, Cícero? Porque você vê uma empresa enorme com uma visão diferente da captação de colaboradores, né? Não é o olhar para dizer assim, eu quero o cara do mercado que já vende consórcio, que tem um conhecimento técnico daquilo ali. Não. Eu preciso do cara que tem vontade, do cara que tem isso aqui. Você deu um olhar para o comportamento e não simplesmente para a técnica, porque a técnica, como você mesmo diz, eu tenho uma universidade corporativa que a gente treina as pessoas. E o nosso foco é pessoas. Sim. Então, quando você tem uma pessoa com vontade, para nós já é o suficiente. Boa. Para nós já é o suficiente que a gente vai preparar essa pessoa. Você tem vontade? E assim, uma coisa interessante disso, que eu vejo que muita gente não está crescendo por isso, que as pessoas elas estão querendo já pessoas preparadas, abre e fecha parênteses, para economizar tempo, né? E aí o que acontece? Ela perde mais tempo, porque essa pessoa preparada, ela tá saindo mais rápido, né? Hoje você vê o movimento, nós que somos de estar direto ali dentro de empresa, a gente vê esse movimento que empresas que trabalham a consciência de uma educação, porque o que acontece? O cara pode ser preparado, mas ele vem preparado em uma cultura que é diferente da tua. Perfeito. E aí muitas vezes aquela cultura que é diferente da tua, ela vai arruinar a tua cultura. Entenda, eu não estou dizendo que a pessoa é ruim, não é isso. A gente só precisa entender até que ponto faz sentido. Porque assim, a pessoa ela tem que vir com a vontade, ela pode ter habilidades ali, sabe? Mas o comportamento dela faz total sentido. Eu vejo hoje, tipo, pessoas no mercado que dizem assim, eu sou uma empresa boa, eu sou não sei o que, não sei o que, não sei porque as pessoas não estão ficando. Entendeu? Não sei porque as pessoas não estão ficando. Ah, tu gastou quanto tempo na iniciação da pessoa, de colocar a pessoa na empresa? Como assim? Cheguei e passei, tu tem que fazer isso. Eu, tá, legal. Ela fez isso, fez do jeito dela. Exatamente. Então, até pro próprio empresário, né, que contrata uma pessoa assim, se torna cômodo. Né? Se torna cômodo contratar uma pessoa pronta. Só dá a pastinha, ou só dá modo de dizer, né? Só aplica o sistema na pessoa e é simples. Só que a nossa cultura, isso vem lá do Demicon lá, só para você ter uma ideia, hoje os diretores acompanham a gente até hoje. Né? Elas fazem as visitas nas unidades. Então, porque a gente tem, a gente chama isso, a Demicon é muito família. Então, a gente se torna muito unido, né? Nós, gestores, com o nosso time. Então, isso é um diferencial da nossa empresa. A gente trabalha muito humano, não é simplesmente robótico, né?
faz, tem que fazer e vida que segue. Hoje, quando vocês falam, né, de 28 unidades só em Curitiba, né? Hoje, no total, no Brasil, são quantas unidades? No Brasil, pronta já, para atendimento a cliente, são 204. 204 unidades. São quantos consultores? Hoje a Nemicon já passou de 7 mil consultores. 7 mil consultores em todo o Brasil, 204 unidades, e a gente quer mais. O objetivo da Nemicon até 2027 é ter 450 unidades por todo o Brasil. 450 unidades. 3 anos. Exatamente. É no mínimo dobrar em 3 anos. Dobrar hoje o que a gente já tem, né? Exatamente. Legal. Rafael, a gente recebeu aqui recentemente um outro casal que veio do Paraná também para cá, que é a Carmen e o Eurico. Forte abraço para vocês, meu. Inclusive um episódio incrível. Assistam o episódio desse casal aí da Gemad. Eles abriram duas lojas da Gemad aqui. Também vieram para poder abrir um negócio, né, de lá, de sucesso. E tem hoje uma loja no Cariri e uma loja aqui em Fortaleza. E eles comentaram uma coisa que foi sobre a questão da diferença de cultura, né? Das pessoas, o modo de lidar, de tratar. O Rafael está sentindo alguma diferença ou alguma dificuldade nessa questão do perfil de público? Se sim, qual é a maior diferença? Qual é a dificuldade? Como é que você percebe essa diferença? O jeito de trabalhar do curitibano e o jeito aqui do cearense. Fala um pouco aí. Vou ser bem transparente. Não, tem que ser. Existe o lado bom e o lado ruim de ambas as cidades. Tanto Curitiba quanto Fortaleza. Perfeito. Em Curitiba, você sabe que Curitiba ela é cidade modelo, né, no Brasil. Sim. A questão de organização, questão de limpeza, Só que o curitibano é um povo mais fechado. Curitibano, se você entra no elevador, a pessoa não te dá nem um bom dia, nem um boa tarde. Né? Então, para vendas, quem vende para curitibano vende para qualquer lugar do Brasil. Tá? Já começa por aí, né? Sim. Quem vende para curitibano vende para qualquer lugar. Aqui no Ceará, eu e minha esposa, a gente ficou muito assim, abismado, né? Vamos falar a palavra, porque o pessoal do Ceará, o pessoal de Fortaleza é muito receptivo. O pessoal é um pessoal muito alegre. É um pessoal assim muito... nem te conhece. Quando eu cheguei no meu condomínio lá, quando eu encostei o carro, a vizinha já me ofereceu um almoço. Já tinha acabado de... Então assim, o pessoal é muito acolhedor. Muito acolhedor. Então isso faz com que a gente foi muito bem recebido, né? Agora a questão da cidade, questão de limpeza, que é uma coisa que pesou muito aqui, né? Fortaleza não é uma cidade limpa, né? Não sei se poderia falar isso, mas enfim, Curitiba você não vê um papel de bala no chão. Não só pode quanto deve, inclusive que fique a cobrança. Vamos pra frente. Então aqui você vê muitos lixos, né? Na cidade, no centro, coisa que Curitiba não tem. Não tem. Mas assim, falando da cidade, o calor, o clima, as praias são lindíssimas. Aí questão da pessoa, do negócio. Uma coisa que eu sou muito pontual. E o que eu já senti nas reuniões que eu já marquei com vários fortalezenses, eles não são pontuais. Então, assim, marcou a reunião 10 horas. Eu tô lá 10 para as 10, estou pronto para atender. Ele vai chegar 10h20, 10h30, 10h40. Então, assim, a questão do comprometimento, enfim. No geral, isso não é nada muito grave, né? Entendi. Mas, enfim, ao pouco a gente vai acostumando, né, com o pessoal. Olha aí, atenção, cearenses de plantão. Galera que já marcou a reunião com o Rafael, pessoal, ajude a gente aí, né? Vamos chegar na hora, mas né? É legal ele trazer isso, porque, tipo assim, às vezes tem muito empresário que quer jogar outro jogo maior e ele encara isso, que ele acha que é normal, mas a galera de fora diz, cara, eu não faço negócio com esse cara. Primeiro, ele não valoriza o meu tempo. Chegou 15 minutos atrasado. Parece besteira. Eu estive numa reunião semana passada. Semana passada eu fui numa reunião, não vou falar nome, mas é uma loja de veículos. Marcou, eu quero conhecer teus planos de consórcio. Aí eu peguei e fui. Tava marcado 9 horas da manhã. Eu cheguei 10 para as 9, o funcionário falou assim, ele não chegou ainda. Eu esperei até 9h40. Ele não tinha chego. Aí eu falei pro funcionário, eu tenho que ir, não consigo mais esperar. Uma próxima, quando ele estiver disponível aqui para me atender, eu venho e atendo. Então, a gente tem o nosso valor também, né? A gente tem o nosso valor também. Então, a gente tem questão de respeito, né? Marcou um horário... Isso é muito legal trazer, porque aqui é muito legal você trazer isso, porque, tipo assim, as pessoas aqui, elas tratam isso como se, não, mas isso é normal, 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas não é normal, e muitas vezes você tá perdendo muita coisa e você não tá colocando isso no radar, porque você o Lucas fala muito isso, cara, você fica na média. Exatamente. Aí você quer o jogo alto, mas você tá sempre na média, e o pior, tá normalizando a média. É isso.
quem quer jogar o jogo grande precisa entender o que é que os grandes estão fazendo, né? Então, aí entra a questão da responsabilidade, o respeito, né? E até mesmo a disciplina, né? Quando a pessoa marca um horário, disciplina, até porque a nossa agenda, graças a Deus, tem muito trabalho pela frente. Então a gente não está com tempo ocioso. Nossa agenda é cronometrada, né? A gente tem muito cliente para atender, muitas reuniões marcadas. Então quando a gente atrasa ali 30 minutos, 40 minutos, uma hora, lá na frente eu posso atrasar num outro cliente que está pontualmente, né, ali para eu poder atender. Então, total. Perfeito. Mas ainda, como eu falei, tudo dá para a gente ir tocando. Rafael, vocês atuam num segmento de mercado que ele é... Como é que eu posso chamar ele? Ele é acessível, né? E ele tem muitas... assim, todo tipo de profissional, né? Quando a gente fala de consórcio, se você abrir na internet aí, vai aparecer cartas contempladas aí de chuva. Então, como é que é para vocês hoje furar essa percepção que muitas pessoas têm, às vezes por conta de consultores que sujam o mercado mesmo, tá certo? E a gente sabe que existe essa coisa da visão. Você quer... eu tô vendendo a carta contemplada. Tá, sei. Carta contemplada, né? Já entendi. Então, e essa resistência por conta de outros profissionais que não trabalham com seriedade. Então, quando eu cheguei aqui, a gente pesquisa muito o mercado. Então, a gente pesquisa muito a concorrência, pesquisa muito o mercado e realmente aqui tem muito disso, né? Que é aquela pessoa que compra com adesão, que compra com uma entrada. E tem consultores, né, que a gente chama hoje a pessoa que representa a consórcio, a gente chama de consultores de negócios. E tem pessoas que, de fato, como qualquer lugar, qualquer empresa pode ter, né? Pessoas com uma ídole, pessoas que querem enganar. Então, isso pode acontecer e muito. Hoje, o termômetro que a gente fala das empresas é o Reclame Aqui, né? Hoje, o Reclame Aqui, você pode entrar em qualquer empresa e pesquisar as reclamações que as empresas têm, né? Hoje, a Ademicon, ela tem a melhor nota de todas as administradoras de consórcio, a melhor nota hoje de reclamações. Melhor, eu digo pro bem, né? Não tem tantas reclamações e as que são respondidas. Mas se você olhar a concorrência, que eu não vou citar nomes, prometeu contemplação, eu paguei uma entrada, eu paguei uma adesão, que muitas das vezes não foi nem para a empresa, né? Aquela entrada, aquela adesão, foi para o próprio consultor. Então, tem que pesquisar a empresa, tem que pesquisar o consultor, ver o histórico. Então, isso é muito importante para qualquer... Estamos falando de dinheiro, né? Estamos falando do sonho das pessoas. E só que essas pessoas não entendem, são leigas. Mas que nem se falou hoje, na internet tem muita fraude, tem que entender, tem que consultar, tem que pesquisar, né? Isso de fato tem que ocorrer. Tá. Eu digo isso para você porque em todo segmento a gente lida com esse problema quando a gente vai trabalhar com os clientes. A gente tem esse movimento, alguns segmentos sofrem com isso, né, de plano de saúde, pessoal que trabalha com seguros. Então, todo mundo tem tem uns segmentos que tem as suas dificuldades. E quando a gente entra dentro da questão financeira de consórcio, tem isso, tem as pirâmides, tem muitos problemas em relação a essa questão financeira. Hoje, se a gente fosse colocar a maior objeção que vocês enfrentam hoje dos clientes em relação a consórcio, assim, eu preciso treinar minha equipe de vendas aqui. Qual é a objeção que vocês mais encontram e que vocês precisam qualificar o time de vocês para poder preparar essa galera para superar isso daí? Sempre da nossa prospect, né? Quando a gente vai prospectar um cliente, o que a gente mais ouve é o consórcio demora. É a palavra mais citada pelo cliente, né? Vamos lá, treinamento em tempo real aqui. Tempo real. Treinamento aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, Rafael, bicho, não gosto do consórcio não, cara. Esse negócio vai demorar demais. Sei nem quando é que vai sair esse negócio. Perfeito. Eu costumo falar, o que acontece? O cliente ele acha que a solução é nossa como consultores para ele ser contemplado. Só que não. No consórcio hoje existem as regras. Ele está dentro de um grupo de consórcio, ele precisa ter acesso àquele crédito. Então ele vai passar pelas contemplações, que pode ser por sorte ou por lances. Quando a pessoa oferta um lance, nada mais é que ela antecipar parcelas para ter acesso àquele crédito. Perfeito? Aí que tá, o cliente joga essa bomba para nós. Mas quando eu vou ser sorteado? Quando você for pegar o crédito? Uma que sorte não tem como a gente prever. Se vai ser na primeira assembleia, se vai ser na 12ª, se vai ser daqui 20ª, daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então eu costumo falar que a bomba é do meu cliente.
Porque assim, a gente costuma falar da velocidade. A gente tem até as 3 letras que a gente usa, né? Que é o SRV. O que é o S? É o sonho, todo mundo tem um sonho. O R é a realidade de cada cliente. Então assim, todo mundo tem um sonho e todo mundo tem uma realidade. Você não vai querer comprar uma casa de 3 milhões querendo pagar 1.000.000 de parcela. Você não vai querer comprar um carro de 500 mil querendo pagar 500 de parcela. Então existe o sonho, existe a realidade. Só que quando o cliente entra no consórcio, o V é a velocidade. Porque se o cliente tem um capital para dar lance, ele antecipa a sua contemplação. Se o cliente não tem capital para dar lance, não existe milagre, existe o processo. Por isso que hoje não tem juros aplicados, tem uma taxa de administração. E a palavra, novamente eu vou falar, é o planejamento. As pessoas têm que se planejar para conquistar o bem. Então não existe segredo. E se alguém prometer contemplação, e digo no mercado que tem muita gente que promete, cai fora que é furado. Não existe prometer contemplação. Não existe. Existe o processo. Então, nada mais é que é o próprio cliente que vai, de fato, saber quando ele vai ser contemplado. A gente tá falando no mercado que mudou muita coisa, né? Quando se fala de comportamento do cliente, quando se fala de venda. E vocês, né, onde vocês já estão hoje, né? Vocês têm uma cultura de educar o cliente, aí eu vou deixar mais específica a minha pergunta, né? O educar o cliente não é só o cliente que chega e tá ali frente a frente com o consultor, mas intencionalmente criar eventos para que os clientes ou os prospectos, as pessoas, eles conheçam mais dessa solução de vocês. Vocês têm esse movimento? Sim, sim, sim. Hoje a internet, ela praticamente explica tudo, né? Quem vai buscar a internet, quer saber dos conceitos de qualquer produto, vai entender. E o consórcio não é diferente, né? O que eu digo até pro meu time, quando eu vou treinar? A gente precisa com que as pessoas nos escutem, nos ouçam, para elas entenderem o processo. Porque as pessoas já têm aquilo na cabeça, o consórcio demora, não vou ser contemplado nunca. Então, se elas entenderem de como é as contemplações, de quando de fato quer usar o crédito, aí vem a questão do cliente que me pergunta, né? Mas consórcio demora. Aí eu pergunto assim, quanto tempo você paga aluguel? Já estou há 17 anos, 22 anos pagando aluguel. E o consórcio que demora? Você está entendendo? Então, assim, as pessoas são muito acomodadas de fato, né? Aí entra aquela questão de prioridade também, né, Cícero e Lucas? Hoje, se você vai comprar um consórcio, hoje, você falou em valores, uma parcela de 100 mil reais, hoje é 336 reais. As pessoas, para comprar um consórcio de 100 mil, 336 é caro. Mas, para ir num bar, né, levar uma janta bem caprichada, uma bebidinha lá, você vai gastar 300 reais, é barato. A questão também da atividade física, né? Você vai lá pagar 150 reais numa academia, é caro. Mas você vai pagar 150 reais numa pizza, é barato. O consórcio é a mesma coisa, Você tem que ter a disciplina de você sempre estar pagando algo para que lá na frente você vai ver o resultado, que é a conquista de um bem e um planejamento. A gente pode falar com isso, desculpa se você pode falar aí. Falar. A gente pode falar com isso que você... ou definir, né? A gente tem um termo dentro dos planejamentos de vendas que é a questão do perfil de cliente ideal, né? Então, esse perfil de cliente ideal hoje do consórcio, né? Existe uma linha de cliente ideal, por exemplo, esse cara, por exemplo, que é o cara mais imediatista, talvez não seja o cliente do consórcio, ou sim é. Então, como é que vocês enxergam isso? Vocês têm a cultura do dizer não para o cliente? Como é que funciona isso dentro da condução de vendas de vocês hoje? Perfeito. O profissional, né, vamos dizer, um trabalhador, pai de família, se a gente primeiro... faz as perguntas chaves para o cliente, para a gente entender. A gente não fica perguntando sobre quanto ganha, quanto tem capacidade, que eu acho antiético isso, né? Mas a gente faz uma pré-análise ali do cliente, que é a capacidade de pagamento, que é quanto que ele consegue pagar de parcela. Porque um pai de família hoje, que a esposa é desempregada, 3 filhos, se ele ganha um salário mínimo, não tem como pagar um consórcio. Mal e mal ele paga um aluguel, mal e mal ele compra comida para casa. Então, como é que você ainda vai vender um consórcio com uma pessoa dessa? Né? Então, a gente analisa muito isso. Mas, que nem eu falei, o consórcio é um planejamento para quem hoje quer sair do aluguel, quer ter acesso, né, a bens, carros e sair desses juros abusivos hoje. Mas sobre o perfil do cliente, assim, é um pouco difícil a gente falar sobre qual é o perfil do cliente, porque todo mundo pode ser nosso cliente. Sim. Quem tem dinheiro, quem não tem, porque vai do sonho da pessoa e o time que ela quer de fato comprar aquele bem. Boa.
Fala isso. É interessante você trazer isso, porque, tipo assim, vocês são um negócio acessível, vamos dizer assim, né? Você só precisa entender o tempo que a pessoa tá e se faz sentido, né? E eu vou pegar números aqui, né? Você trouxe que hoje no Brasil são 7 mil consultores, né? E vocês estão cada vez mais aumentando, pulverizando cultura, né? Pulverizando cultura. E nesse acesso que vocês geram, né? Eu queria que tu trouxesse assim pra gente como é que vocês cada vez mais vão se renovando a isso. Porque o que acontece? Quando tu tá falando pra gente tem 7 mil consultores bebendo a tua cultura, a gente tá falando aí de muito mais milhares de pessoas sendo atendidas. Né? E aí como é que vocês fazem essa pulverização desse atendimento, né? Para que conseguir esse resultado? Porque assim, não chegou a 7 mil, a 204 unidades à toa. Né? Sim, Eu sei que tem a universidade corporativa, tem tudo, mas tem um DNA aí que está pulsando, né? Como é que vocês construíram esses processos? Como é que vocês construíram esse acompanhamento? Como é que foi construído essa alavancagem, assim? Pronto. Quando a gente fala do consórcio, eu costumo falar que além de mudar a vida do cliente, muda a vida de quem representa a nossa marca. A minha vida, quando entrei na Ademicon, minha vida foi restaurada, financeiramente falando, né? Então, assim, a pessoa, muitos dos clientes que gostam de trabalhar, que compraram o nosso produto, se tornam consultores representantes. Então, a gente tem muitos clientes que se tornaram nossos consultores. Por quê? Porque se apaixonaram pelo produto, eles realizaram o seu sonho na casa própria, que no momento que ela realiza, ela transborda alegria. Ou que seja, quer indicar pessoas para nós. Hoje, a nossa melhor indicação é o cliente contemplado, o cliente que usou o nosso crédito. Então, ele vem indicar para nós. Aí, quando entra a questão da oportunidade de um cliente ver que consegue ganhar um dinheiro, né, indicando, até mesmo virando consultor, ele vem para o nosso time. Eu ainda, falando de 11 anos atrás da Ademilar, Ademicon, nós éramos em 200 consultores. O licenciamento ainda da marca estava no início de começar a abrir unidades. Nós tínhamos a nossa sede, a nossa matriz, onde nós ficávamos lá e os vendedores saíam vender com as pastinhas, né, antiga pastinha. Hoje não, hoje nós temos 204 unidades. Hoje existe o contrato de licenciamento da marca. Então a gente ou seja, nós fomos expandindo e mostrando o produto excelente que a gente tem na nossa prateleira hoje. Então, muitos clientes satisfeitos, muitos consultores satisfeitos, e a empresa vai crescer ainda mais. Isso eu garanto para vocês. Ganha, né? Rafael, vamos lá. Se a gente for pegar essa sua caminhada aí dentro da Ademicon, você deve ter ouvido muitas pessoas, né? Com boas e más recomendações. Sim. Qual foi o melhor e o pior conselho que você recebeu nessa caminhada? Você fala profissionalmente? Profissionalmente. Pois olha, eu sou apaixonado. Primeiro eu já começo falando que eu amo o que eu faço. Então, quando a gente atende um cliente com amor, com as pessoas, o cliente sente. E uma vez eu recebi um feedback de um cliente. Ele falou assim, cara, nunca fui atendido uma pessoa tão feliz, tão visual assim, que ama o que faz. Então isso faz a diferença. Você está preparado também com o produto, né? Então hoje no mundo das vendas você não pode gaguejar, você tem que ir lá uma roupa adequada, você não pode chegar mal vestido. Então assim, é difícil de falar também assim, sabe? O principal feedback no meu produto hoje é o cliente contemplado. O cliente que usou o nosso crédito, e teve cliente que já foi contemplado primeiro mês, segundo mês, que mudou a vida da pessoa. Mudou a vida da pessoa. Uma empresa que estava lá prestes a fechar, comprou um consórcio, contemplou, aquele crédito fez total diferença para ele salvar a empresa dele e de fato, e está aberto até hoje lá em Curitiba. Então, como eu falei, a gente vende o produto do bem, então a gente recebe vários feedbacks bons. Claro que daí tem uns negativos também, né? Tem os negativos. Mas aí não o feedback, mas o conselho. Um conselho, por exemplo, você tem pessoas acima de você na empresa. Sim, e aí, assim, você... eu vou para Fortaleza, não vou para Fortaleza. Você pede... Tem alguém com quem você se aconselha, alguém que é da sua confiança, que você pede opinião antes de tomar uma decisão, ou mesmo lá dentro das reuniões. Então, assim, quais foram nessa caminhada de crescimento, até você se tornar aí hoje, né, licenciado, você tem aí hoje, tá vindo abrir um braço da empresa aqui. Certo. Qual foi o melhor conselho que você recebeu dentro dessa caminhada que te garantiu esse crescimento? A própria empresa, né? A diretoria, que nem eu falei para vocês, ela é muito próxima da gente. Se eu pegar o telefone aqui e ligar agora para a CEO, eles atendem a gente.
Porque eles são muito próximos de nós. Não é igual aquela empresa grande que, para você achar o CEO, de o diretor, você tem que passar por 4 secretários para chegar na pessoa. Sim. Aqui nossa empresa é diferente. Então lá tem a Tatiana, que é a nossa CEO, o Dr. Raul, e nós temos os 3 diretores master, que é o Avelino, o André e o Claudir, que são pessoas também 100% receptivas. Mandar uma mensagem aqui em 3 minutos que já responde a gente. Então a gente tem total apoio da empresa. E quando fala em crescimento, eles assinam embaixo para tudo. É para crescer, é para explorar novas regiões, é para trazer mais gente para o negócio. A gente tem todo o aval. Então, assim, dentro desses 11 anos, graças a Deus, meu histórico ele é muito excelente dentro da empresa, né? Os meus números, as minhas conexões com pessoas. Então, a gente acaba tendo muito feedback. Pô, Rafa, que legal, você tem a total aval da empresa hoje para você expandir e crescer. E dentro da empresa tem as suas hierarquias também, né? Sim. Tem o departamento de rede de expansão, que é o Alexandre Blas, nosso diretor. Existe um estudo da região, existe aprovações. Então, tem tudo isso, tá? Então, é uma empresa muito organizada, muito organizada. Nesses 10 anos de empresa, assim, se tu pudesse trazer o maior desafio que foi para ti, assim. Pois olha, como toda empresa, eu já tive sócios no passado que, né, não foram tão felizes, como pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o meu trauma principal foi isso, que eu tive um sócio que não agregou e me prejudicou. Então, um trauma que eu tenho é esse. Mas, caso contrário, hoje, no meu negócio, eu tenho que correr atrás também. Então, não vai cair nada no meu colo. Então, parte muito da minha também conduta, minha prospecção. Enfim, não sei se eu estou conseguindo expressar para vocês o que vocês estão buscando. Show. Se o Rafael pudesse dar um conselho pro Rafael lá de trás, de 10 anos atrás, qual conselho ele daria? Conselho, né? Por que eu não comecei antes, né? No mundo dos investimentos. E por que eu não conhecia a Ademilar, a Ademicon antes, né? Porque, de fato, nem falei, minha vida foi transformada, restaurada, financeiramente falando. Hoje, alguns bens eu tenho, graças à empresa, né? A qualidade de vida que eu tenho hoje, viagens, de bons carros, enfim, foi com muito trabalho, né? Nada caiu do céu, né? Mas foi com muito trabalho, então, por que eu não comecei isso antes? Né? Essa é a maior... E qual é o momento aí sim dessa jornada toda, né? Tipo assim, e aí eu queria que tu trouxesse até a jornada da época do bancário mesmo, assim, essa tua jornada profissional, assim, qual o momento que tu diz, cara, aí sim. Assim, aí sim. Aí sim, né? Eu falo aí sim quando a gente nós somos comissionados, então quando você faz a venda, você recebe a comissão. O aí sim vem quando a gente fecha uma venda grande, né? Fechamos uma venda grande para um empresário que quer fazer uma alavancagem financeira, ou até mesmo um investidor que quer fazer um investimento para vender a carta com ágil. Aí uma venda grande. Aí sim, né? Aí entra muito dinheiro no bolso. Legal. Aí quando você vê, você vai emitir tua nota fiscal, você fala assim, aí sim. Muito bom. Rafael, para os empreendedores que estão aqui ouvindo a gente do outro lado, se a gente pudesse dar uma indicação para eles. Um livro, um filme, uma série, qualquer, fica à vontade, qualquer um deles. Se você disser assim, rapaz, para o cara que está empreendendo, ou para o vendedor, né, o cara que quer bater suas metas, ou se inspirar de alguma forma, o que é que ele não pode deixar de ver ou ler na vida? Perfeito. Para mim, o livro que impactou para mim, até na época da faculdade, fiz meu TCC, foi aquele, o Monge e o Executivo, né? Então, esse livro, para mim, me marcou muito. Não sei se é porque eu li ele muitas vezes, mas enfim, a gente acaba mentalizando muita coisa ali que... Consegue nos trazer uma grande lição que ele deixou para você? Ele fala muito de organização, garra, né? A questão da disciplina. Sim. Porque se você hoje não tem vontade, não tem disciplina, qualquer lugar serve, né? Se você tem uma meta, um direcionamento, você vai buscar aquilo. Então, para mim, me ensinou bastante esse livro aí, você ter uma disciplina, ter um direcionamento. Enfim, né? Hoje tem muitos livros, muitas séries, motivacional, coach, né? Hoje você olha assim, tem coach para tudo que é lado. Só que não adianta nada você pagar uma palestra de um coach, absorver tudo lá e depois não colocar em prática. Então, vai da tua absorção e colocar em prática. Você pode ouvir as melhores pessoas do mundo, se não colocar em prática, não vai acontecer nada. A gente tem
Esse negócio que você está falando da palestra é muito, muito engraçado. Se a gente pega aí essas intervenções em empresas, o Cícero estava até falando numa outra conversa, ele dizendo assim, né? Teve uma empresária que a gente entrevistou que ela falou que estava investindo 5 meses de treinamento, né? E aí tem empresário que quer investir 5 horas, né? Então, quando você pega esse movimento que você tá trazendo aí de disciplina e de aplicação, a gente vê muito essa questão da qualificação e do treinamento da equipe. Você dizer assim, eu vou investir num treinamento. Primeiro, eu vou investir num treinamento por quanto tempo com a minha equipe? Porque eu quero desenvolver, por exemplo, a disciplina com o meu time. Mas aí o gestor ele quer fazer uma intervenção pontual que não constrói isso daí. Uma coisa é eu fazer uma intervenção de 5 meses, 3 meses, e aí eu vou acompanhar esse cara entre as sessões, eu vou ter ações e atividades para poder cobrar ele daqui a uma semana, e esse compromisso de que, na próxima semana eu tenho outro encontro com o cara, ele tá me devendo, ele vai ter que me entregar alguma coisa ali, e ele vai construindo aqueles hábitos ali ao longo do tempo. Mas aí o cara não, o cara quer construir disciplina, quer construir essa fome, essa vontade, diz, não, eu queria uma palestra de 2 horas, você acha que é suficiente, né? Então, a gente não vai conseguir fazer isso daí. O Cícero passa muito por isso daí, né, Cícero? E aí eu quero trazer um ponto... Tu tem o movimento de construir uma cultura de relacionamento com o cliente, né? E assim, eu quero trazer um ponto que, tipo assim, tu deve passar muito isso em algumas palestras também, e você deve conversar com algumas pessoas que tem isso, que é o seguinte também. Às vezes você tá ali na formação, no treinamento, na palestra, e aí às vezes o colaborador tá lá e o dono também, sabe? Aí o palestrante, o treinador fala alguma coisa, aí o dono, tá vendo? Eu disse pra ti, tinha que ser assim. Aí, em vez de fazer com o colaborador pra vocês ir pra outro nível, ele vai e cria um bloqueio. Né? E aí, às vezes, o cara investiu para aquilo ali e ele mesmo atrapalha o processo. Exatamente. Né? Porque é muito do que você trouxe no início, do cultural. Tipo assim, cara, tu chega aqui com a tua vontade. Eu vou te mostrar como é. Mas aí a gente também tem que entender que é um olhar de formação. Perfeito. Entendeu? E aí eu não tô dizendo que não tem cobrança. É diferente. Não é que não tem cobrança, mas é um olhar formacional. Formacional. O que eu aprendi quando eu abri minha empresa 7 anos atrás, muitas coisas hoje eu tô tendo que aprender comportamento diferente. Não é que não serviu, não é isso, mas é comportamento. E aí é aquela questão. Agora tu imagina se eu abro a empresa 7 anos atrás e continuo sem estudar. Exatamente. Continuo sem ler todo dia, Sim. Continuo sem se cuidar, Sim, continuo sem ter a visão a longo prazo, como você trouxe. Isso é uma das coisas que eu vejo hoje em dia que mais tem que ter. A visão a longo prazo, porque o que acontece? Quando se fala de consórcio e investimento, já vem dizendo, né? Você pegou bem na veia, tá? Quando a gente fala a longo prazo, as pessoas estão aprendendo também a se prever para o futuro. Sim. Que a pessoa que trabalha a vida inteira hoje carteira assinada, ela vai chegar na aposentadoria, a renda dela vai cair. A renda dela cai. Então, quando ela entra num plano de consórcio para se preparar para a aposentadoria, a gente chama isso de aposentadoria imobiliária, onde ela vai ter renda vitalícia, vai ter bens. Então, as pessoas estão aprendendo também a se precaver para o futuro. Então, o consórcio hoje é uma ferramenta sensacional para isso. É o momento de educar. Exatamente. A gente tem que educar o público para isso também. Exatamente. Né? Rafael, você vai ter 60 segundos onde toda a população mundial ela vai parar para te ouvir. Ela não vai prestar atenção em mais nada. Né? Ela vai estar 60 segundos prestando atenção em tudo que você vai falar. Qual mensagem você quer deixar para essa população para gerar essa transformação neles? Bom, vamos lá. Planejamento acima de tudo. No momento que você hoje quer conquistar bens, compras, você tem que se planejar. Porque hoje o dinheiro ele é difícil de se ganhar e fácil de gastar. Então, quando você toma um capital hoje com dinheiro caro de banco, você perde dinheiro. Então, no momento que você se planeja as suas conquistas, o consórcio hoje é a melhor saída. Tá? Então, hoje, para o empreendedor, eu digo assim que eles podem nos procurar, fazer simulações, tudo, para eles entenderem o processo. Não custa nada as pessoas aprenderem. Não custa nada as pessoas nos ouvirem e aprenderem. Que todo o conhecimento hoje que é colocado em prática muda muita coisa na vida, tá? Conforme eu te disse, né? A gente que trabalha no mercado financeiro, dia a dia a gente tem que aprender, tem que inovar, Então a gente também está naquela constância de estudos, acompanhar o mercado, né?
Então é difícil de eu falar assim no mercado financeiro, né, para impactar muito. As pessoas têm que aprender a trabalhar com dinheiro. Aprender a trabalhar com dinheiro. Então o recado é esse. Aprenda a trabalhar com dinheiro e... O recado é estude diariamente. Pronto, estude diariamente. E assim, não leve isso na brincadeira. É sério, não leve, porque isso é algo que, tipo assim... Sério. É muito sério. É muito sério. A gente tem que entender que o caminho na nossa sociedade como um todo é educação. Educação. E aí você vai para todos os... Rafael, nenhum dos nossos convidados sai daqui sem levar uma lembrança, né? Até porque você está contribuindo muito, não só conosco que estamos aqui, mas com toda a nossa audiência, né? Então, assim, a gente tem duas lembranças aqui para você, né? Legal. Essa é a primeira. Muito obrigado. Certo? Pode abrir, fique à vontade. Show. Você deu o convite ainda a ganhar presente, né? Legal. Obrigado. Ferreira, ainda bem. Personalizado. E sua história nos inspira. Aí sim, podcast. Aí sim, hein? E um presente do nosso patrocinador, da Mr. Simple. Opa. O Rafael, se ele adere aí às camisetas básicas, não sei. Com certeza. Mas aí mais aqui no calor, né? Rapaz, uma coisa que eu vou logo dar um elogio aqui pro Davi, viu? Que eu já percebi aqui. Davi, que até o adesivo é bom, né? É bom, viu? Porque é o segundo convidado que ele já vai... Vou ter que rasgar. Pode rasgar. Pode rasgar, fica à vontade. É bem forte. Ei, Davi, tá de parabéns. Tá de parabéns, viu, Davi? Muito bem, olha aí. As camisas da Mr. Simple, aí ele tá mandando inclusive a linha Premium. A linha Premium deles aí. Que é com algodão egípcio. Ainda bem que acertaram até o tamanho, né? Que tecido gostoso, hein? Exatamente, trabalham com um tecido de altíssima qualidade e Obrigado. Camiseta básica, né, para não se preocupar com a roupa, se preocupar assim, com os resultados da empresa, não é isso? Obrigado pelos presentes. De bola. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Rafael, para o pessoal te acompanhar o trabalho do Rafael e da Ademicon nas redes sociais, como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, meu Instagram é Rafael Ferreira _Ademicon. Joia. Se você colocar Rafael Ferreira _Ademicon, vai me localizar no Instagram. Boa. Posso deixar o número também? Claro, telefone? por favor. O meu telefone é 85 9692 1945. 9692 1945. Só reforçando aqui também, né, a pessoa que quer conhecer os nossos produtos como cliente e como consultor, a gente já pode iniciar essas conversas. As pessoas que querem representar a nossa marca aqui no estado do Ceará, né, na cidade de Fortaleza. A gente começou agora a captação de consultores para trabalhar com a gente. Boa. Então, se você quer trabalhar, né, com a Ademicon ou se você quer adquirir os produtos da Ademicon, fala com o Rafael que o homem resolve tudo aqui, beleza? E aí, Cícero? Show? Foi bom para episódio, você, hein? Muitas lições, muitos aprendizados novos aí de Demais. Boa. Meu amigo, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Galera, esse foi o Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Então, se você ainda não nos acompanha, você tem o nosso canal de cortes no Instagram, que é o @aisim_podcast. Tem o nosso canal no YouTube, que é o @aisim_podcast. No Spotify também você nos encontra. Essa logomarcazinha dourada com azul, inconfundível. E eu me chamo Lucas Vieira. Você me encontra através do @lucasvieira2p. A gente também tá lá com vocês. O que vocês precisarem para tirar as dúvidas de vocês também sobre vendas, estamos à disposição. E esse episódio teve o patrocínio da Mr. Simple, da 2P Treinamentos, da Empresa José e o apoio da HubX Studio, que levou até você toda essa qualidade de som e imagem. O Aí Sim vai ao ar toda terça-feira, a partir das 20 horas, na TV Ceará, no YouTube, no Spotify. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos pra cima. Show! Aí Sim Podcast.